Hey guys, e aí galera? Então vamos lá, ó. Deixa eu colocar aqui o slide e a gente vai conversando. Então, o que eu vou falar aqui hoje é o seguinte. Hoje eu vou falar sobre o verbo take, ok? Vamos falar sobre o take. Beleza? Tudo belezinha agora? Tem algumas palavras em inglês, alguns verbos. Numa outra live eu falei do get. Hoje eu vou falar do take. Tem mais algum make, do. Tem alguns verbos em inglês que você vai usar o tempo todo de várias formas. E isso costuma causar uma confusão na cabeça da galera, tá? Todo mundo vendo, beleza. Então, vamos falar desse verbo take, porque se você for analisar, muitos alunos, olha o que acontece, muitos alunos olham o verbo take e pensam assim, nossa, mas esse verbo tem um monte de tradução. Como é que eu vou aprender esse verbo? Ah, ele é levar, tomar, pegar, né? Quando que eu uso uma tradução, quando que eu uso a outra? Então as pessoas ficam confusas. Então o que eu vou falar aqui vale para outras situações também, mas vamos focar no take de hoje. Beleza. Você quer falar levar? Eu vou levar esse livro para lá, eu vou levar você no aeroporto. Isso é take. Então o verbo levar em inglês, né? Você quer falar levar em inglês é take, tá? Levar alguma coisa ou alguém para algum lugar. Ok? Então, é o significado base do take. Então, por exemplo, você pode me levar ao aeroporto? Como é que você diria isso em inglês? Então, vai ser Can you take me to the airport? Tranquilo? Então, isso daqui não é novidade, né? Então, lembra disso. Você quer falar take? Perdão. Você quer falar levar em inglês? Você usa take, tá? Então, tá aqui. O take, ele é, no passado é took, no particípio é taken, ok? Take, took, taken. É o verbo levar. Alright. Agora, e as outras traduções? Porque ele é usado em várias outras situações. Aí o que acontece? O take é o tipo do verbo idiomático. Então, ele assume, ou melhor dizendo, ele tem usos. Então, ele é usado em inglês em várias situações. Que quando você vai traduzir para o português, você vai ter traduções diferentes. Por quê? Porque nessas situações nós usamos verbos diferentes. Eles usam o mesmo verbo. Às vezes acontece o oposto. Você vai ver que tem verbos em português que a gente usa um único verbo para várias situações. E só que quando você vai falar inglês, cada situação é um verbo diferente. Então isso acontece entre os idiomas, tá? Então vai acontecer entre o português e o inglês. Então às vezes você tem um verbo em português que conforme o tipo de situação vão ser verbos diferentes em inglês. E o oposto, você tem um verbo em inglês que é usado em várias situações, só que cada situação em português não é o mesmo verbo, são verbos diferentes. Então, o que você tem que fazer? No caso do take, você observa o que está junto com ele, tá? Então, na verdade, você aprende que levar é take. Agora, o resto, você aprende um bloco. Então, você não aprende, por exemplo, tirar foto. Aí, o que acontece? O aluno fica pensando, como é que fala tirar em inglês? Não, você não pode pensar assim. Você tem que pensar, como que se diz tirar foto, entendeu? Então, procura aprender sempre assim, o verbo com o complemento que combina com ele para uma determinada situação. Então, tirar foto é take a photo ou take a picture, certo? Não aprenda que take é tirar, porque vão ter situações que a gente fala tirar e que em inglês pode ser que não seja take, entendeu? Então, é isso que você tem que fazer. Não aprenda a palavra isolada. Aprenda sempre, porque tudo precisa de um contexto. Está em português também. Então, aprenda a palavra junto com a próxima palavra que vai dar o sentido daquilo. Então, não aprenda que take. Então, não faça isso, porque eu já vi aluno fazer isso. Take. Pegar, tirar, levar. Ele foi vendo as frases em que o take era traduzido de formas diferentes e ele foi listando. Cara, isso não serve para muita coisa, só vai te confundir. Porque você vai acabar pegando uma daquelas traduções que você fez em português e tentar colocar o take. Só que às vezes a situação não era take, não é a combinação de palavras que eles usam. Então você quer falar tirar foto? Take a picture. É isso que você vai falar, tá? Mas não necessariamente tirar é take. É tirar foto. Então aprenda dessa forma. Ó, can you take a picture of us? Can you take a picture of us? Tá? Então, aprenda blocos maiores
do que ficar aprendendo cada palavra e tentar ficar montando. Isso é muito trabalhoso, tá? Então, ó, tirar foto é take a picture. Você aprende isso aqui, ó, esse bloco, essa caixinha aqui, entendeu? E não fica desmontando. Tem coisas que é melhor não desmontar, porque depois para montar dá muito trabalho. Para quê? Não é? Então você tem que facilitar a sua vida. Então eu tô te mostrando o jeito que você deve encarar para facilitar a sua vida. Ok? Faz sentido? Alguém aí já lutou com o verbo take, tentando entender? Deixa eu ver o que está perguntando aqui. Poderia ser usado may. No caso de can you, may you, não. Você poderia usar could you, que é legal, mas né, se você quiser um pouquinho mais formal, um pouquinho mais educado, could you pode ser. May você usa para você pedir permissão, tá? May I, eu posso, aí você pode usar may. Como é que você falaria? Vocês têm que tomar banho primeiro. Tô falando para os meus meninos. Vocês têm que tomar banho primeiro. Como é que você falaria isso? Aí o aluno pensa, tomar, como é que é tomar em inglês? Não. Você aprende que tomar banho tem uma combinação de palavras. No caso é take a shower. Tá vendo? Então você não aprende take é tomar. Você aprende que tomar banho é take a shower. Tá? You have to take a shower first. You have to take a shower first. Tá vendo? Então isso aqui, ó. Take a shower. Take a picture, tirar foto. Take a shower, tomar banho. Toma esse remédio a cada 8 horas. Tomar remédio também é take this medicine. Então você vai falar tomar remédio, é take também, tá? Então para remédio, take this medicine every 8 hours. A cada 8 horas, isso aqui a gente fala assim. Aí você treina. Por isso que eu falo, é simples você aprender, é que as pessoas complicam, né? Elas querem saber a tradução da palavra, fica anotando a tradução da palavra, elas não treinam, elas querem anotar, encher o caderno de informação, mas não usam. Então você precisa treinar mais, aprender bem, menos coisas, do que ficar tentando aprender um monte de coisa de uma vez e nunca usar. Não adianta. Tem até um ditado, né, uma frase que se fala, que se você aprende e não usa, você realmente não aprendeu. Tá? Então, você tem que pôr em prática. Então, faça frases usando esses blocos. Take a shower, tomar banho. Take a medicine, tomar um remédio. Então, você pode falar, treinar aí, você sozinho mesmo. Grava, sei lá, fala com alguém. Entendeu? Então, você tem que pôr em prática para você memorizar isso. Porque o dia que você for falar com alguém, você vai lembrar da frase toda, né? Ou pelo menos de um bloco, entendeu? Aí você não vai ficar montando, né? Você não vai ficar pensando, como é que é tirar? Como é que é tomar? Cara, aí você não vai falar inglês assim, né? Às vezes o aluno, às vezes acontece um problema assim. A gente explica como é que funciona, porque acaba que o aluno fica perguntando. Por que isso, por que aquilo, por que aquilo? Você vai perguntando e eu vou te explicando. As coisas têm fundamentos teóricos, fundamentos técnicos. Quanto mais você perguntar, mais eu vou explicar. Mais vai parecer complicado. Não é? Então tem coisas que é legal você saber, tem uma lógica, você associa, ajuda a memorizar. Mas, cara, tem muito aluno que fica perguntando, mas por que isso aqui? Coisa louca é quando o aluno pergunta, mas por que tá aqui e não tá ali? Aí é de você ficar doido, né? Ué, o idioma é assim, eu tô te mostrando como é o idioma. Eu não tô aqui para mudar o idioma. E o aluno fica querendo mudar. Ele fica querendo que seja do jeito que ele quer. Porque é mais fácil para ele, porque é assim que ele fala em português. Cara, se você pensa isso, já pensou isso, tira isso da cabeça. Observa como se fala em inglês e fala igual. Ponto. É isso. Ok? E esse ponto que eu estou falando aqui, né? Você observa os blocos, as palavras que estão juntas ali, que vão dar aquele sentido. Olha só. Vamos ver outro exemplo. Você pode dar uma olhada no meu notebook que não está funcionando. Como é que você falaria isso? Aqui a gente tem, ó, dar uma olhada. Olha só como é que a coisa vai ficando confusa se você fica fazendo por palavra. Can you take a look? É dar uma olhada. Mas take é dar? Não. Mas você entende que dar uma olhada é uma ideia, né? Significa você ir lá olhar e ver o que aconteceu.
Em português, a gente usa o verbo dar nessa expressão, nessa situação. Em inglês, eles usam o verbo take, entende? Então, é isso que você tem que fazer. Você aprende isso aqui, ó, junto. Não fica separando, tá? Can you take a look at my laptop? Outra coisa que notebook, eles falam laptop, tá? Normalmente é laptop. It's not working. Não está funcionando. It's not working. Você está anotando? Você está anotando o que eu estou falando? Are you taking notes? Então, anotar, você vê, ó, em português é uma palavra. Em inglês eles vão dizer take notes. Tá vendo? Take notes. A gente até poderia usar tomar nota, né? Mas convenhamos que as pessoas não falam isso com muita frequência, né? Mas às vezes ajuda o aluno a lembrar das palavras. Enfim, do jeito que você falar aí, anotar é take notes. Are you taking notes? Eu tenho que cuidar das crianças. Cuidar das crianças. Ó, cuidar, tá vendo? Em inglês, em português é um verbo. Em inglês é take care. I have to take care of the kids. I have to take care of the kids. Tá? Então você precisa entender isso. É um ponto importante que às vezes demora para o aluno entender e encarar isso. Ele fica com uma visão muito assim unitária da frase, né? Palavra por palavra. Então você começa a observar que as palavras elas formam blocos para representar ideias. Então, na verdade, quando você fala inglês, o que que você faz? Você fala frases. Então, dentro de uma frase, você tem blocos que representam as ideias. Porque falar é você expressar as suas ideias que estão aí na sua cabeça de uma forma, na forma falada, na linguagem falada. Para fazer isso, a gente usa blocos de palavras. Nem sempre as palavras coincidem de um idioma para o outro. Geralmente não coincide, né? Então você vai ter, às vezes em português você usa uma palavra, em inglês você usa duas, três. Às vezes o contrário, em inglês é uma palavra, mas em português é duas, três. Entendeu? Às vezes uma frase que representa uma ideia em inglês, em português é uma frase completamente diferente. As palavras, nenhuma é parecida, né? Nenhuma é a tradução literal. Vice-versa também acontece, tá? Então, igual aqui, ó. Cuidar de alguém ou de alguma coisa. Então, vai ser take care of. Tá vendo? Cuidar das crianças. Aí, às vezes, a gente explica alguns detalhes, né? Você tem que tentar evitar um pouco isso, mas para algumas pessoas às vezes ajuda, né? Então a pessoa às vezes fica com a seguinte dúvida: das crianças, né? Perdão, aqui faltou um S. Mas por que que das é o que aqui? Qual palavra que é o das? Aí é uma questão de saber um pouco de português, né? O das, na verdade, é o quê? É o de mais as. Que para nós em português a gente junta e fica das. Em inglês, eles não juntam, eles deixam separado. O de tá aqui e o as tá aqui. Entendeu? Mas na hora que a gente fala, né, a gente fala junto, mas em inglês as palavras são separadas. Ok? Michael, não é considerado um phrasal verb? Porque geralmente o phrasal verb é um verbo com uma preposição. Que na verdade tem o of, que é uma preposição, mas acaba sendo uma expressão, né? Porque take é o verbo, care é cuidado, né? Um substantivo. Então, não seria considerado um phrasal verb. Não deixe os outros se aproveitarem de você. Como é que você falaria isso? Deve estar pensando onde que vai o take aí, né? Se aproveitar é uma frase, uma expressão com take. Então, você falaria don't let others take advantage of you. Então, se aproveitar de. Então, isso aqui, ó, essa ideia aqui, ó, até aqui, ó. Em inglês é isso aqui, ó. Então, você tem que aprender a enxergar a frase e a escutar as frases assim, em blocos, tá? Porque senão o aluno fica... Se ele vai tentar falar, ele pula um monte de palavras, principalmente essas palavrinhas de conexão. E quando ele ouve também, ele acaba não ouvindo, porque não está acostumado com o bloco, né? Então você aprende. Take advantage of é se aproveitar de alguém. Aqui, ó, uma dica de pronúncia aqui, ó. Advantage. Você pode falar advantage. Geralmente os americanos falam advantage. Eles tiram esse T aqui, tá? Fala advantage. Mais fácil até, né? Eu vou aproveitar a promoção para comprar um celular novo. Então,
Esse aproveitar também é a mesma expressão em inglês. Então, o take advantage pode ser usado em dois sentidos. Pode ser usado no sentido de você se aproveitar de alguém, da inocência de alguém, né? Se aproveitar que a pessoa está, sei lá, numa situação ruim. Então, você tirar vantagem, né? Literalmente, tirar vantagem, né? Seria uma coisa que a gente fala, uma expressão que a gente usa, né? Que até encaixaria aí no take advantage. Mas também pode ser aproveitar uma situação, um evento, uma oportunidade, né? Que é o caso aqui, ó. I'll take advantage of the sale to buy a new smartphone. I'll take advantage of the sale to buy a new smartphone. Beleza? Então eu vou aproveitar. Posso aproveitar um dia de sol para ir para a praia. Então vai ser também take advantage of. O avião vai decolar em 10 minutos. E aí? Aí, decolar se fala take off. Take off é um phrasal verb, tá? Porque tem um verbo e uma preposição. Então, ó, take off é decolar. E acontece muito do aluno ele olhar a palavra, principalmente palavra que ele já conhece, e ele não entender a frase porque ele não presta atenção no que está em volta. Né? Porque às vezes o verbo sozinho é uma coisa, mas com outras palavras ele vai assumindo significados diferentes. Então, você precisa observar isso, aprender a observar esse tipo de coisa. Ok? Porque isso é muito comum. Em inglês, tem muitas palavras que eles usam de muitas formas diferentes. Você coloca alguma coisa junto, forma uma outra ideia. Entendeu? Então, por isso que eu falo sempre, observa a ideia, tá? Não fica preso na palavra, né? Porque a pessoa fica, take off, mas take, por que take? Não, o que tem a ver? Decolar com take, que é levar? Cara, tá, não tem nada a ver, pode não ter nada a ver, é a ideia. Aí que entra aquela história, o aluno começa a questionar muito isso daí, ficar encanado muito com isso daí. Cara, pra que você vai querer saber a história, de onde veio, por que que hoje em dia take off é decolar? Enfim, tem hora que não vale a pena ficar tentando entender isso, né? Se você quer falar inglês, quer conversar, quer aprender de uma forma mais light, aprende assim, aprende as ideias, vai aprendendo as frases, ok? Aprenda a lógica de alguma coisa conforme isso te ajuda. Aprender regrinha muito formal, coisa que você nunca vai usar, cara, não perde tempo com isso. Eu gosto de tirar um cochilo depois do almoço. I like to take a nap after lunch. Ó, take a nap, tirar um cochilo. Tirar uma soneca. Tá vendo? A gente fala tirar um cochilo, tirar uma soneca, dar uma dormidinha depois do almoço. Isso é take a nap. Aprende que é assim. E essa frase vai ser muito comum. Aprende a frase toda que vai ser legal. Oh, I like to take a nap after lunch. I never take a nap after lunch. My father takes a nap after lunch. Entendeu como é que você treina? Né? Tem a ideia central ali. Você troca a pessoa, o pronome, o tempo verbal, né? Mantém a frase. Vamos fazer uma pausa e pegar um café? Então você vai dizer, let's take a break and grab some coffee. Take a break é você fazer uma pausa, fazer um intervalo, né? A gente poderia falar outras coisas aí. Então é take a break. Let's take a break. Você está trabalhando, está estudando, faz uma pausa, é take a break. Aí o que acontece? O aluno já começa. Mas fazer não é do? Não pode ser do a break? Não pode ser make a break? Cara, pra que o cara fica querendo mudar? Não é? Isso, a pessoa perde muito tempo. Cara, muitas vezes eu estava dando aula e começava. Mas por que isso é aquilo? Por que aquilo ali? Cara, às vezes eu perdi uma aula, sabe? Ficava assim, patinando, indo para lugar nenhum, porque o aluno fica. Né? Você, não, cara, mas não importa. Mas por que isso? Mas por que? O cara fica querendo mudar, né? Então, é assim, aprende assim. Não fica querendo, mas por que não pode ser do outro jeito? Cara, porque não é do outro jeito, é assim. Gente, vocês não sabem o que é dar aula para um grupo de alunos adolescentes, adultos também, né? Às vezes adulto é até pior, né? Fica encanado com as coisas. Ok. Quanto tempo vai demorar para trocar os pneus? Interessante essa pergunta, né? Aonde que vai o take aqui? Vai aqui, ó. Sabia que demorar é take? How long will it take to change the tires?
Eu já coloquei demorar aqui de propósito, né? Porque eu sabia que o pessoal ia ficar, demorar, assim, verbo curioso em português, né? É a mesma coisa que levar, né? Isso leva tanto tempo, né? De um jeito mais, né? A gente fala também, mas é muito comum no dia a dia a gente falar demorar. E é take, é levar tempo, né? Então leva tanto tempo, demora tanto tempo, ok? Eu vou ficar pronto num minuto. I'll be ready in a minute. Eu falei isso para você. Aí, não, você falou para mim, né? Aí eu respondo para você, sem pressa. Take your time. Take your time. Então, a frase que eu quero ensinar, na verdade, é essa. Take your time. Leve o seu tempo. Leve o tempo que você precisar. Então, eles usam essa expressão. Em português, o que você fala nessa situação? Né? Eu não estou com pressa, não precisa correr que não tem tempo. Ah, sem pressa. Né? Fica de boa, fica tranquilo, não tem pressa. Take your time. Take your time. Tá vendo? Então, aprende assim as ideias, tá? Pensa no seguinte, você tem que saber qual é a situação que você vai usar a palavra, tá? Você chegar para mim e perguntar como é falar tal coisa, principalmente alguns verbos, cara, é muito vago você perguntar assim, porque eu vou te perguntar onde você vai usar isso. É a mesma coisa você perguntar para mim, o que significa take? Depende, eu não sei qual é a frase que você viu. Qualquer coisa que eu falar pode estar errado na frase que você viu, né? Então, sempre que você for perguntar para alguém em inglês alguma coisa, traz a frase. Porque senão é difícil a pessoa entender, ou adivinhar, ou lembrar que aquela situação poderia ser isso, né? É a mesma coisa de eu chegar para você e perguntar: o que é casa, né? Você vai pensar numa coisa aí que todo mundo deve estar pensando. Só que aí a frase era: ele casa hoje. Aí não tem nada a ver com o que você talvez pensou, né? Que é a habitação. Já pensou um falante de outra língua perguntando para você: o que é casa? Ele viu a frase que era essa: ele casa hoje. Não tem nada a ver com a casa, né? A moradia. Tá vendo? Então, tudo precisa de contexto, tá? E aprenda sempre em blocos de ideias, ok? Agora, olha só, deixa eu falar uma outra coisa agora importantíssima para vocês, que é o seguinte. Você gostaria de aprender inglês do zero até o avançado? Ou se você está no intermediário, sair desse limbo, né? Avançar aí no seu inglês? Você gostaria de aprender os phrasal verbs? A gente falou um pouco hoje de phrasal verbs. Os phrasal verbs têm uma lógica, né? Eu não falei aqui hoje, mas tem uma lógica. Você gostaria de aprender as junções do inglês falado? Porque tem muita gente que não entende um falante nativo, mesmo sabendo muito inglês. E quem sabe pouco poderia entender muito mais, porque eles juntam as palavras, principalmente as palavras básicas. Tá? Quanto mais comum a palavra, mais eles juntam. E isso é um problema para quem está aprendendo, porque a pessoa não aprende essa junção. Se você quer aprender tudo isso, vou te falar que nós temos 3 cursos aqui no canal. E vou falar para você, ó, hoje em dia não aprende inglês quem não quer, tá? Sinceramente, não aprende quem não quer. Principalmente porque tem cursos online igual esse aqui, muito acessíveis, que é só você sentar e estudar no conforto da sua casa, não é? Cara, ó, tem 3 cursos. A lógica dos phrasal verbs, o Spoken English 2.0 e o Manual do Inglês. Então, olha só. O Manual do Inglês é o curso de inglês geral. Então, começa do zero, vou ensinar lá o passo a passo, as frases, a pronúncia, todos os detalhes, e a gente vai até alguns assuntos avançados, ok? Então, se você é iniciante, é excelente o curso de inglês geral. Se você é intermediário também, você vai avançar bastante nisso daí, né? Então, esse é o curso Manual do Inglês, tá? O Spoken English é onde eu ensino essas junções do inglês falado. Então, um monte de coisa que eles falam, né? Por exemplo, I'm a, trying a, gotta, sei lá, tem um monte de coisa que eles falam que os alunos não entendem e são coisas comuns, coisas de inglês básico. Mas como eles juntam, você não aprendeu como é que funciona, não tem como adivinhar, né? Então você precisa aprender. E a lógica dos phrasal verbs, eu explico, como o nome diz, a lógica por trás dos phrasal verbs, porque existe uma lógica para a grande maioria deles. E que isso é uma característica muito marcante do inglês, o uso dessas combinações. Eles usam isso para tudo no dia a dia, tá? Para falar um monte de coisas, para explicar as coisas do dia a dia. Então, se você não entende, se você fica tentando memorizar um por um, cara, você vai ficar louco e não vai conseguir usar, né? Então, precisa entender como eles funcionam, tá? E a hora que você começa a entender,
o seu vocabulário se multiplica muito rápido. Porque, ó, existem 14 preposições que formam phrasal verbs. Tem mais uma ou outra, né, que forma menos, mas 14 são preposições que formam muitas palavras. Cara, imagina, cada verbo que você conhece hoje, você pode multiplicar por até 14. Coloquei 11 aqui, né, para ser modesto, né? Então, se você conhece 100 verbos hoje, você vai conseguir multiplicar isso para 1.000 a 1.400 formas de expressar, entende? Então, é muito poderoso isso aqui. Bom, para quem são esses cursos? Esses cursos são para aquelas pessoas que realmente querem aprender o inglês, entender, desenvolver, né? Você realmente está comprometido com isso. Para quem não é? Para quem está procurando um resultado rápido, pílula milagrosa, entendeu? Aprenda inglês dormindo. Aí não vai acontecer, né? Já falei. Você precisa sentar e estudar. O negócio está aqui pronto. É só pegar e seguir. Ó, eu tirei uns prints aqui só para vocês verem lá por dentro do curso, né? Esse daqui é o curso manual do inglês. Então aqui, ó, do lado você tem ali os módulos, aí você abre os módulos, tem todas as aulas, tem o conteúdo das aulas tem em PDF também, para você baixar, imprimir, se você quiser fazer uma apostila, fica bacana, né? E aí você vai seguindo aqui, tá? Então esse é o curso, o manual do inglês, que é o inglês geral. O primeiro módulo é um módulo de estratégias e organização, eu ensino como a galera se organizar, o melhor jeito de estudar, estratégias para você treinar listening, speaking e por aí vai. E depois, né, segue com o conteúdo mesmo de inglês. Né? Aqui já é uma aula realmente do conteúdo de inglês, ó, como você falar que você quer alguma coisa. Então, tem um jeito de fazer. Aí a gente vai esmiuçando aí como é que funciona isso. Aqui é o curso do Spoken English, onde eu ensino aquelas junções do inglês, ó. Aqui, por exemplo, eu estou ensinando como você juntar o final de uma palavra com o começo da outra, né? E por aí vai. E aqui o curso de Phrasal Verbs, que a gente vai explicando como você entende essas combinações, como você faz essas combinações, né? E tem muitos exemplos, a gente fez aqui um trabalho bem legal, tanto no Spoken English quanto nos Phrasal Verbs, a gente pegou trechos de vídeos de falantes nativos para mostrar como acontece na vida real. Então, o Spoken English tem lá um monte de trechos para você escutar eles emendando. Cara, é muito legal. Nos Phrasal Verbs também, um monte de exemplos, igual esse que você está vendo aí, ó, da pessoa falando e usando aquele phrasal verb. E aí você começa a entender qual que é a lógica ali, por que ele usou aquele verbo e aquela combinação. Então é super bacana. Bom, seguinte, o preço de cada um desses cursos, separado, né, isolado, o Spoken English custa hoje R$ 1.500, tá? É um pagamento único, aí você compra o curso de uma vez, não é uma mensalidade, tá? A lógica dos phrasal verbs custa 1.500 também. E o manual do inglês custa 3.000, porque é um curso que tem muito mais aulas, né? O inglês geral tem muita coisa. Bom, todos esses cursos, se você fosse comprar os três, mas fosse comprar separado por aí, daria um total de R$ 6.000, né? Somando tudo isso daí, tá? A gente tem páginas de venda desses cursos, né? Você de repente entra numa página dessa, você ia comprar nesse valor. Só que aí a gente está fazendo um negócio legal aqui, tá? Mesmo esse valor não sairia caro se você for comparar com uma escola tradicional, né? Ó, a quantidade de conteúdo que tem nesses três cursos, numa escola você levaria pelo menos 4 anos, sendo modesto também, tá? Porque tem muito aluno que faz 4 anos de inglês e não sabe metade do que está aqui nesses cursos. Pagando R$ 400 por mês, eu estou chutando baixo aqui, já daria 19.200. Na última live que eu fiz, eu falei isso daqui, aí uma pessoa falou, teacher, eu estava pagando R$ 700 de mensalidade na escola que ela fazia, não sei aonde é. Então, eu tô falando, tô chutando baixo aqui, tá? Mas, ó, já daria quase R$ 20.000 durante esses 4 anos. Só que é o seguinte, eu não vou cobrar nem os 6.000 pelos 3 cursos, tá? A gente vai fazer, apesar de ser um valor justo, né, pela quantidade de material, por todo o trabalho que foi investido na produção desses cursos, a gente vai fazer um valor especial aqui para a galera que está acompanhando. Só que deixa eu te fazer uma pergunta antes.
Quanto que vale para você poder viajar e entender um nativo falando? Né? Se alguém já viajou ou está no exterior, sabe o quanto isso é penoso, né? Você vai conversar com o cara, não entende o que o cara está falando, porque fala tudo emendado, né? Quanto que vale você poder entender seu filme preferido ou a sua série preferida em inglês? Que é sempre melhor o original, não é? Quanto que vale você ganhar mais no seu trabalho porque você tem um inglês mais avançado? Você consegue conversar numa reunião, consegue entender uma visita de estrangeiros. Quanto que esse conhecimento poderia agregar na sua vida? Tanto na vida profissional, acadêmica, quanto para a sua diversão, para o seu lazer. Olha só, tenho certeza que isso agregaria muito na sua vida. Então, ao invés de você investir 6.000 nos 3 cursos, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou te dar 83% de desconto, tá? Para você que está aqui hoje. Então, de 6.000, vai sair apenas 997, tá? Você pode fazer pagamento à vista, no Pix, no boleto, no cartão. E se você fizer no cartão, a gente usa a plataforma da Hotmart, eles parcelam em até 12 vezes. Daria 12 vezes de R$ 99,50. Cara, se você sair aí com o seu companheiro, com a sua companheira para comer uma pizza, você vai gastar mais que isso. Bem mais. Então, é um investimento que você faz que pode mudar e muito o seu dia a dia, o seu inglês, para você profissionalmente, para você nos seus estudos, né, no seu lazer. E a gente tem uma garantia ainda. Ó, eu acredito tanto nesses cursos que a gente dá uma garantia incondicional de 7 dias. Então você pode começar a fazer o curso, você adquire hoje, começa a fazer, aí você tem 7 dias para ir usando. Dentro desse prazo, se você falar, não quero, não gostei, sei lá por quê, você pode pedir o reembolso, tranquilo, tá? Isso daí já a gente faz porque a gente confia realmente no trabalho que a gente está fazendo. Então, ó, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. É só você clicar nesse link que você já vai lá para a página de inscrição, preenche os seus dados lá, escolhe a melhor forma de pagamento e você já garante sua vaga hoje mesmo, ok? A gente vai deixar essa página aí no ar, programada com um número de vagas. Você vai falar, nossa, mas curso online tem número de vagas? Não, você pode comprar infinito. Só que a gente vai programar um número de vagas nesse valor, tá? Que depois aí as páginas vão voltar a ficar separadas, cada uma com o seu preço, ok? Mas a gente vai deixar aí um número de vagas para a galera poder aproveitar e nesse valor, né, para dar um incentivo para vocês, ok? E se você tiver alguma dúvida, você pode chamar aí a nossa equipe no WhatsApp, tem um outro link aí que é do atendimento pelo WhatsApp. Você pode falar com o Felipe lá, que ele te ajuda se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade aí, beleza? Então é isso, galerinha, ó. Lembra que o risco é meu, é só você adquirir o curso, começa aí, tem uma semana para você ir fazendo. Se você achar que não quer ficar, você pode pedir um reembolso, não tem problema nenhum, ok? Quero que você fique contente, feliz e aprendendo aí com o curso. Alright? Então, ó, link tá aí na descrição. Aproveita essa oportunidade aí, tá? E depois não vai reclamar que você não consegue aprender, né? Tô te dando a oportunidade aí, o empurrãozão, né? Para você dar esse primeiro passo aí. Vai ser um salto gigante aí no seu desenvolvimento do inglês, tá? Tanto para você que está começando agora, quanto para você que já tem conhecimento, já é um aluno intermediário, às vezes até avançado, porque você está levando 3 cursos por um. Cara, se você achar o curso do manual, por exemplo, que é começa lá no mais básico, você já sabe aquilo, faz o Spoken English, que eu tenho certeza, tem muito aluno avançado que não faz nem ideia de que acontece aquilo na fala. E dos phrasal verbs também, porque eu sei que a maioria das pessoas não entende como eles funcionam. A pessoa às vezes sabe usar até, muitos deles, mas não entende como a lógica funciona. E, cara, isso é muito poderoso para você aprender a pensar como um nativo. Ok? Bom, galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Link tá aí na descrição. Aproveitem aí, tá? Depois não reclame, hein? Não vai reclamar que não tem oportunidade, que não sei o quê, que não consegue aprender. A sua chance está aí. Alright? Então é isso, galerinha. Thank you so much for coming today. E a gente se vê aí nas próximas. Valeu? Então, vejo vocês lá no curso, hein? Não vai perder a oportunidade. Valeu?